Receba essa palavra, meu irmão, nessa noite, que tem tudo a ver com aquilo que você vai ouvir na mensagem pregada nesse instante. Que Deus continue te abençoando, querido Ronaldo. Deus pode fazer por você hoje, se Ele quiser. Não quer dizer que Ele vai fazer hoje, porque o que estamos orando e sempre orando, queremos aqui e agora, para ontem, mas Ele é o dono do cronos, do tempo, e Ele pode fazer, se quiser, hoje. Mas a oração que Ele nos ensina é que seja feita a tua vontade e não a minha. Que Deus possa ministrar esta palavra no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu não fiz menção e não posso deixar passar desapercebido. Estava tocando baixo o Arthur. Cadê o Arthur? Seja muito bem-vindo, sempre que estiver em Valadares, seja nosso meio, tá? Arthur, que é filho do Agripino e da Angélica, casado com a Daniele. Né, Daniele? Seja bem-vinda, tá, querida? Irmã da Ana Luísa, que também é irmã da Alice. Eu ia falar da Alice, a Alice sumiu, pra você ver. Ia até falar que ela vai dar uma palavra aqui. Parece que ela imaginou, sumiu. Muito bem. Felipe, bom ter você aqui, tá, querido? Deus te abençoe. Seja à vontade no nosso meio. Felipe, que é filho da Rúbia e do Marvio. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Muito bem. Abra sua Bíblia. Em Isaías capítulo 61. Enquanto você abre a sua Bíblia, o tema está proposto. Deus pode fazer por você hoje. Ele pode fazer. E no decorrer desta reflexão eu vou colocar um ponto de interrogação, eu vou colocar um ponto de exclamação, mas fato é que Deus pode fazer por você hoje, ponto final. Ele é Deus, né, irmã Irene? Que bom vê-la aqui. Deus te abençoe. Ele pode fazer por você hoje. Mas existem coisas que só você pode fazer. E nós vamos ver isso. Essa semana foi uma semana muito intensa de trabalhos denominacionais. A 86ª Assembleia da Convenção Batista Mineira aconteceu em Belo Horizonte. Embora muitas coisas deliberativas, nós tivemos momentos inspirativos e ouvimos lá o pastor Lou Muton, que é pastor da igreja Afro, lá na Flórida. Ouvimos ontem, manhã e noite, o pastor Dr. Paul Purvis, que é um pastor de uma das maiores igrejas batistas da Flórida, a PIB Tampa. E ele contou uma história e eu quero contar essa história para você. Se você não viu a transmissão, você vai ouvir essa história agora, mas se você ouviu ontem, é bom que você relembre. Conta essa história de um menino, um jovenzinho, descalço, com os pés sujos, feridos, parado em frente a uma vitrine de calçados e desejando ter um par de sapatos. E ali ele estava na sua fé ingênua, mas uma fé, pedindo do jeito dele a Deus um par de sapato. Os pés dele já não aguentavam mais caminhar dia, tarde, noite, sem alguma proteção. E ele estava ali, e ele assentou e olhando para aquele sapato, mirando aquele sapato que ele queria. E ele, do jeito dele, sem conhecer muito a Deus, ele perguntou assim: Deus, se o Senhor existe, me dá um sapato. Eu não tenho dinheiro para comprar, na verdade eu não posso nem entrar naquela loja, mas eu queria tanto um sapato. E a história conta que aquele menino, ao perceber uma senhora que passou e voltou e perguntou a ele por que ele estava sentado ali no meio daquele vai e vem de pessoas olhando para a vitrine. E ele disse assim: ô dona moça, eu tenho um sonho, o meu sonho é ter um sapato. Aquela mulher comovida chamou ele para entrar na loja. Ele resistiu um pouco porque era um jovenzinho, não tão bem trajado, sem o sapato. E aquela mulher o convidou para entrar e mandou sentar ali, e mandou o vendedor trazer um sapato. E enquanto aquele vendedor trazia o sapato, aqueles pés sujos, feridos, aquela mulher assentou no chão e começou a limpar o pé daquele garoto. E depois pegou uma meia e colocou a meia
E quando o sapato chegou e aquele menino colocou, os olhos não se conteve e começou a cair as lágrimas. E aquela mulher pergunta: por que você está chorando? Eu vou te dar um sapato. Eu posso te fazer uma pergunta? Aquela criança, adolescente, então olha para aquela mulher e diz: eu acabei de pedir a Deus, se Ele existisse, me desse um sapato. E a senhora está me dando um sapato. A senhora é esposa de Deus? E aquela mulher abraçou aquele menino e disse: hoje eu fui o instrumento de Deus para dizer que Ele ouve a sua oração. Ele se importa com você. Ele te ama. Hoje Ele me deu o privilégio de ser o porta-voz dEle, para ministrar a palavra no seu coração. Obviamente que nós sabemos, eu não sou a esposa de Deus, mas Ele me permitiu estar aqui, para vir aqui falar que Ele pode fazer por você hoje o que você tanto tem clamado e sonhado. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, a Tua palavra será lida, será explanada. E o Senhor, que é tão grande, é tão poderoso, nós lhe pedimos que Tu venhas, ó Deus, falar agora na forma desta mensagem ao coração de cada um aqui presente. Certamente o Senhor já tem falado ao meu coração nesta reflexão. E o Senhor sabe, ó Deus, daquilo que eu tenho apresentado diante de Ti, enquanto servo, enquanto marido, enquanto filho, enquanto pai, enquanto pastor. E eu sei que Tu podes, porque o Senhor continua sendo Deus. Fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quando pensamos, Deus pode fazer por você, há uma grandeza tão grande assim como Deus. E algumas perguntas podem surgir na nossa mente. E talvez a pergunta: o que Deus pode fazer? Se a sua resposta fosse nesse momento tudo, eu diria que ela estaria errada. Como assim, pastor? Deus é o Deus poderoso, o Jeová Rafá que cura, o Jeová Jireh que provê, o Deus Emanuel que está conosco. Ele pode tudo. Não, Ele não pode. Ele não pode mentir, porque Ele não é homem para mentir. Ele cumpre as suas promessas. Foi o que o Ronaldo acabou de cantar. Não, Deus não pode pecar, porque Ele é santo, santo, santo. Ele não pode. Deus não pode mudar, Ele é imutável. O mesmo de ontem é o mesmo de hoje e será amanhã. O Deus maravilhoso, dentre tantas outras coisas. Mas a pergunta dentro daquilo que Deus pode fazer é: o que Ele pode fazer por você nesta noite? É bem verdade que existem coisas que só você pode fazer. O ato da salvação é individual. O seu pai não pode fazer por você, o seu filho não pode fazer por você. Deus, Ele não pode fazer por você o fato de você aceitá-lo como único Senhor e Salvador. É você que precisa reconhecer o ato de amor feito por Deus, o Criador, o Pai, de enviar Jesus para morrer pelos seus pecados. É você que tem que reconhecer. Deus não pode fazer isso por você, é só você. Mas muitas outras coisas você não pode fazer, mas Deus pode fazer por você. E para ficar mais específico, nós vamos então entender o que o profeta Isaías diz no capítulo 61, verso apenas 1, 2 e 3. Lá diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros,
para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Meus irmãos, Deus enviou Jesus para nos anunciar boas notícias, e isso é dito de forma profética no capítulo 61 de Isaías, até porque ainda anos se passariam até que Jesus pudesse vir encarnado aqui a esta terra. O capítulo 61 de Isaías, encontramos um capítulo que irradia, queridos irmãos, de esperança. O capítulo 61 de Isaías nos ensina sobre as promessas de Deus de restauração. Ontem tivemos um lindo coral encerrando o Congresso Batista Mineiro. 50 vozes de homens da Cristolândia, aqui de Valadares, lá de Belo Horizonte, de Betim, estavam ali cantando com muito vigor, com muita intrepidez, com muita energia, com muita verdade. Eu sou livre, porque o sangue de Jesus me lavou, me redimiu, me fez mais alvo que a neve. Homens jogados à margem da sociedade, famílias que já desacreditaram, a sociedade que já não dava mais oportunidades. E muitos deles estão tendo encontros com Jesus através desse projeto lindo, missionário, seu, sustentado por você, por mim, pelos batistas, que é a Cristolândia. O capítulo 61 nos fala, meus irmãos, que há esperança para aquele que crê em Jesus como o único Salvador da sua vida. E esse trecho da Bíblia, meus irmãos, é uma joia preciosa, que se destaca não apenas por sua profundidade espiritual, mas também pela sua relevância ainda nos dias de hoje. O profeta Isaías, conhecido por suas visões e mensagens de Deus ao povo de Israel, nos apresenta, ou nos presenteia, com um discurso de redenção e de renovação. O capítulo 61, meus irmãos, inicia com uma declaração impressionante, onde o próprio Messias ele é anunciado como o portador das boas novas aos aflitos, o curador de corações feridos, quebrantados, e o libertador dos cativos. O capítulo continua, e nós não lemos, e você pode ler em casa, descrevendo a restauração de Jerusalém, e a bênção abundante que Deus derramaria sobre o seu povo que permaneceu fiel. Isaías capítulo 61 é uma canção de esperança, que ecoa através dos séculos, lembrando-nos da fidelidade de Deus, o Deus que quer fazer tudo novo, de novo em nossas vidas, a cada dia. O Deus que pode todas as coisas, o Deus que pode fazer por você hoje aquilo que você tem clamado. Como o querido Ramon, que está aqui na transmissão, e eu compartilhei hoje no grupo de intercessores, bem cedo, a sua filha pequena, Laura, internada aqui na Unimed, me falha a memória qual é a cidade que ele é aqui do interior, com um tumor na cabeça, precisou fazer um procedimento, agora aguardando vaga em Belo Horizonte, para a continuação do tratamento. Ei Ramon, se você estiver aí, querida, acalma o seu coração, porque Deus pode fazer por você, pela Laura, pela sua família, e se Ele quiser, o milagre ainda hoje, porque Ele é Deus. Nada pode parar o poder de Deus. Mesmo nas situações mais difíceis, há sempre esperança e restauração disponíveis para aqueles que confiam no Senhor. Presta atenção nessa palavra, irmãos.
Não volte para sua casa sem renovar a sua fé, a sua esperança de que o Senhor tem poder de, mesmo nos momentos mais difíceis que você passa, transformar a sua história. Você crê nisso? Amém. O texto que lemos, 3 versículos, eu quero me deter no versículo 3, mas eu não quero e eu não posso passar sem mencionar que no versículo 1, ele diz que Jesus Cristo veio restaurar os contritos de coração. Que palavra maravilhosa, irmãos. Irmã Shirley, o Senhor, Ele continua poderoso para enxugar as lágrimas da mãe que chora, para enxugar as lágrimas da esposa que ora, que chora pelo marido, do marido que tem orado pela sua família, pelos seus filhos. Que palavra maravilhosa. Jesus, meus irmãos, Ele ainda hoje pode restaurar, sabe, trazer novo de novo. Ele pode renovar, Ele pode te dar uma nova oportunidade para que você saia daqui cheio de fé, de esperança, de ânimo, porque ainda que o mês de julho está ficando para trás, nesta semana já encontramos um novo mês pela frente. O Senhor ainda hoje pode fazer coisas novas na sua vida. Eu não sei como você entrou aqui, eu não tenho esse poder. Talvez o versículo 1, que nem é, digamos que, o versículo chave na nossa reflexão, foi o que Deus falou ao seu coração. Pastor, é verdade que Deus pode trazer conforto ao meu coração, Ele pode trazer restauração ao coração ferido, magoado. Pode! E vou além. Ele quer oferecer como um bálsamo no seu coração, na sua vida, uma nova oportunidade de viver o verdadeiro amor de Cristo Jesus. É bem verdade que na caminhada da vida, alguns nos machucam. E às vezes até sem perceber nós machucamos alguém. E pessoas ficam sensibilizadas, sensíveis, ficam tristes, ficam com o coração machucado, doendo. E aquele sentimento que não é tratado vira um ressentimento. E daí vem nutrindo ódio, rancor, depressão, ansiedade, medo. Lance tudo isso hoje diante do Senhor, porque Ele pode restaurar o coração contrito, diz a palavra do Senhor. Peça ao Senhor: Deus, o meu coração ele está machucado, ele está ferido, ele tá contrito, ele tá pesado. Eu preciso dessa palavra para mim. Restaura o meu coração. Tira qualquer sujeira, pitada de rancor do passado, de um ente querido, de um filho, do meu pai, da minha mãe. Tira, Senhor. Eu não quero viver com isso. Eu não posso viver com isso agarrado aqui. Senhor, arranque isso de mim. Isso não me pertence. E o profeta Isaías vai dizer que ele veio para restaurar o coração. O salmista vai dizer: Senhor, dá-me um coração, um novo coração, um coração disposto a te obedecer. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Todos nós necessitamos desse bálsamo, porque todos nós temos algumas marcas que as feridas da vida nos deixou. Senhor, tira isso de mim. Aquieta o meu coração. E sabe qual é a boa notícia que eu tenho para você nessa noite, dentro ainda dessa primeira palavra? Hebreus capítulo 4, versículo 15 vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Está falando de Jesus. Está falando daquele que ainda hoje tem poder de curar, de restaurar, de transformar histórias. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado sem pecado. Cheguemos, pois, preste atenção nisso, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de quê? Você consegue ler isso aí? De sermos... Deus pode fazer por você hoje. Ele pode.
Basta que cheguemos com fé ao trono da graça, à presença do Senhor. E isso não tem nada a ver com você subir uma escada, um monte, de joelho, a um lugar específico. Ele está aqui hoje. E Ele te ouve no silêncio do clamor do seu coração. E nessa noite você pode estar dizendo: Senhor, Tu sabes o que eu tenho passado. Tu sabes os problemas que eu tenho enfrentado. Senhor, eu não preciso nem de mencionar mais, porque o Senhor já sabe de frente para trás, de trás para frente, o Senhor já sabe da minha história. Mas eu quero me achegar ao trono da graça, para que eu possa alcançar misericórdia, Senhor, e receber a graça, a fim de ser ajudado no tempo oportuno. Jesus quer te ajudar nessa noite. Ah, como Ele quer. Prova ainda maior de que Jesus quer te ajudar está no versículo 3 que eu falei que eu quero me deter. Jesus pode e quer fazer algumas trocas com você. E aqui o profeta Isaías é porta-voz, é boca de Deus para falar para mim e para você hoje, à luz da palavra que está ao nosso alcance. A primeira coisa que podemos ver antes, no versículo 3, vamos relembrar: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de pranto, o manto de louvor em vez de um espírito oprimido. A boa notícia, meus irmãos, é que Ele está aqui e quer te ajudar, mas a grande pergunta que fica é: o que Deus pode fazer por você hoje? Ele pode. Eu ouço falar até que Ele quer te ver bem, Ele quer te ver feliz. Mas a grande questão é: quando, Senhor? Ajuda-me a esperar o tempo do Senhor. Não é, Rita? Não falamos sobre isso? Qual é o tempo do Senhor, Pai? Deus quer trocar cinzas por uma bela coroa. Sabe o que cinza representa? Destruição, ruína, perdas. Quem aqui nunca perdeu alguma coisa que gostava tanto? Quantas perdas você já teve no decorrer da sua vida? E provavelmente você concorde comigo que as perdas que lhe causaram maiores dores têm a ver com família, com ente querido que se foi. Quantos aqui dariam tudo o que tem e o que não tem para dar mais um abraço a alguém? Perdas que muitas vezes nos faz chorar como Marta, como Maria, como o próprio Jesus ao chegar diante daquelas irmãs, vendo a emoção, a tristeza, no misto de sentimentos, mas porque amava aquele amigo chamado Lázaro. E Jesus então chora, provando a sua parte humana, de sentimentos, mas que ainda assim não pecou. Perdas nos faz sofrer, nos faz chorar. Feridas que ainda precisam ser cicatrizadas são cinzas. Mas o que Deus pode fazer? Ele pode trocar cinzas por uma bela coroa. Sabe o que isso significa? Aqui na terra nós vamos ter momentos difíceis, mas no estalar de dedos passa. Mas para aquele que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele tem um lugar lindo sendo preparado na eternidade. E aí, Bernardo, vale a pena ficar firme com o Senhor. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, você lá longe, estudando, dando a vida, fazendo: Senhor, abra minha mente, capacita, Senhor. Você que é um menino que foi crescido em projetos missionários, eu sei que ainda vai ser bênção em nome de Jesus. Mas você passa por momentos difíceis, por ruínas, por cinzas. Mas o Senhor nessa noite quer trocar cinza por uma bela coroa.
coroa de esperança, coroa de alegria, coroa de ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós podemos vencer. Conta-se uma história dentro dessa questão de trocar cinzas por coroa, por uma bela coroa. Porque às vezes, meus irmãos, nós ficamos muito reclamando de Deus, sabe? Murmurando. Por quê? Por quê? Conta-se a história de um homem que estava dentro de um avião. E esse avião caiu. E todos morreram, menos ele. Conseguiu ali, por dias, chegar em algum lugar, numa ilha bem isolada, não povoada. E aquele homem, até então que era ateu, estava ali já 1, 2, 3, uma semana, 2 semanas, e nesse meio tempo ele já tinha se virado para se alimentar com bichos. Ele pegava então, tentando de alguma forma, árvores ali, fazer uma cabana, e fez uma boa cabana, conta a história. E essa cabana pôde abrigá-lo por algum tempo, bom tempo. E um dia ele saiu para caçar. E ele falou assim: se o Senhor existe mesmo, então o Senhor tem que me tirar daqui. Já tem dias que eu estou aqui, cercado por águas, parece que não tem fim. Já passei apertos inúmeros aqui. Se o Senhor existe mesmo, o Senhor não vai me deixar morrer aqui assim. E ele não ouviu nada. Acabou de pescar, pegar o peixe dele lá, voltar para casa. Ele voltou falando: eu sabia, o Senhor não existe, o Senhor é só conto. Mas quando ele chega perto da casa dele, ele avista aquela casa que ele havia feito para proteger, abrigar do sol, da chuva, dos animais. Aquela casa que ele custou tanto para construir. As mãos feridas, estava em chamas. Ela tinha pegado fogo. Mais uma prova que o Senhor não existe. E quando ele menos esperava, alguém chega por trás dele e encosta: vamos, moço. E ele assustou porque não tinha ninguém há dias ali. Como assim vamos? Quem é você? Onde eu estou? O meu capitão, passando de longe, viu um sinal de fumaça. E ele mandou que eu descesse com o bote e viesse oferecer ajuda a alguém que estava pedindo ajuda com esse sinal de fumaça. Aquele homem então começou a chorar e a entender que existe um Deus que se importa com cada um de nós. E mesmo quando parece que tudo que você tem, que era uma casa no meio de uma ilha, do nada, havia pegado fogo, era apenas um instrumento de Deus para te salvar e te falar assim: eu continuo te amando. Lidar com perdas não é fácil, mas lá na frente, quando a gente olha para trás, a gente vê que Deus ainda hoje, Ele troca cinzas por uma bela coroa. Quantas vezes a nossa casa se queima, e nós gritamos, e nós murmuramos, e nós reclamamos. Em Romanos 8, 28, nós lemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas isso é muito difícil de compreender quando o que acontece não é nada bom. Às vezes é muito difícil aceitar isso, mas é assim mesmo. Em alguns momentos nós perdemos algo aqui para ganharmos uma porta que vai se abrir ali. Porque o mesmo Deus que abre portas é o Deus que fecha portas. A palavra de Deus diz: feliz o homem, ou bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu os que o amam. Meu querido,
minha querida, meus irmãos, meus amigos, suporte as cinzas, porque depois Deus vai colocar em sua cabeça uma bela coroa. A segunda coisa que nós podemos ver nesse texto, nesse versículo 3, é que Deus ainda hoje, Ele quer trocar choro por alegria. O óleo da alegria em vez de pranto. O salmista vai dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, a alegria vem pela manhã. Há noites sombrias, há noites longas, há noites difíceis. Me lembro quando criança, dormia muito pouco na casa de amiguinhos, mas um marcou. Passei o dia na casa do Zé Clever, do Raif, lá no bairro de Lourdes, e foi um dia agradável, e brincamos, e talvez ali 8, 9 anos, não me lembro exatamente, e foi um dia muito bom. Mas quando chegou a noite, começou a bater uma angústia, um vazio. Eu quero minha casa, eu quero minha mãe, eu não vou dormir, eu não vou conseguir dormir. Eu vejo isso na minha filha hoje, a dificuldade que ela tem de dormir na casa das coleguinhas, porque vai chegando a noite. Talvez você já sentiu algo semelhante. Há noites sombrias, há noites difíceis, mas quero uma boa notícia: persevere, porque a alegria vem pela manhã. Sabe o que isso quer dizer? A sua alegria vai vir. Vai vir. Porque Deus continua sendo Deus. Nós temos que passar pelo anoitecer. Faz parte do processo. Às vezes doloroso, angustiante, traz medo. Mas felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Deus quer trocar o seu choro pela alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, ofereça alegria a Deus, e você será fortalecido por Ele dia após dia, ainda que os seus dias tenham sido noites, se você bem me entende, e parece que elas não acabam nunca. Vai passar. A alegria virá ao amanhecer. Caminhando por fim, a terceira troca que Deus pode fazer nesta noite, Ele quer trocar um espírito deprimido por louvor e adoração. Um espírito deprimido é um espírito abatido. E a Bíblia vai dizer em Provérbios 17, versículo 22, que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Interessante isso, hein? Bernardo, Felipe, médicos em formação, independente da área que vocês vão se especializar, vocês vão se deparar com pessoas deprimidas, depressivas, tristes, melancólicas, pessoas que acham que já não tem mais jeito. Está aqui uma boa receita: a alegria, porque o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, 22. Foi assim que esteve o rei Davi após pecar contra Deus. Foi assim que esteve Elias após fugir de Jezabel, chegando ao ponto de pedir para morrer. Tamanha era a angústia, a tristeza, o medo, a depressão. Foi assim que Jesus, pastor, foi assim que Jesus ficou no Getsêmani, angustiado, triste. Senhor, passa isso de mim. De fato, podemos experimentar o poder de Deus nos momentos de abatimento, de tristeza. O louvor e a adoração renovam a nossa esperança. Eu não sei se já aconteceu com você, mas o dia que você não acordou bem, mesmo você indo lá fazer sua devocional, ora, chora, lê a Bíblia,
parece que tem dia que não vai. E aí você coloca uma música, um louvor, uma adoração, e aquela coisa vai começar a mudar o seu dia, a sua história, a sua mente, seu coração. Porque Deus ainda hoje quer trocar um espírito deprimido por louvor e adoração. Vale a pena louvar o Senhor. Está chorando? Louve. Está passando pela prova? Louve. Adore. Exalte a Deus. Eu quero encerrar. Quarta e última troca que Deus quer fazer com você não está baseada em Isaías capítulo 61, nem no 1, nem no 2, nem no 3. Mas Deus falou fortemente ao meu coração quando estava orando e trabalhando nesta mensagem. Ah, meus irmãos, ainda hoje Deus quer trocar o seu fardo, que talvez esteja pesado, com o dele. Pode ter certeza, é leve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Deus da paz existe, e Ele quer trazer alegria no seu coração. Ele me permitiu estar aqui hoje para falar com você, filho. Eu sei das suas noites e do seu choro. Eu sei dos seus momentos difíceis. Mas se sua casa pegar fogo, não desespera não. Eu continuo no controle. E eu estou apenas usando meios para te dar um final feliz. Ainda hoje Deus quer trocar o seu fardo pesado pelo dele que é leve. Deus não nos promete, presta atenção nessa frase, uma caminhada sem lutas. Deus não nos promete uma caminhada sem lutas e sem adversidade. Mas Ele promete que em todas as situações Ele estará conosco, nos fortalecendo, nos animando, nos revigorando, soprando em nós o fôlego da esperança. Há esperança para aqueles que creem em Jesus. O que Deus pode fazer por você hoje? Deus pode fazer por você hoje. Feche seus olhos. Vinde a mim. Jesus convida a mim e a você ir até Ele. E sabe, você pode estar exausto, desanimado, sem fé, sem ânimo. Há um convite. E esse convite ainda hoje está perpetuando. Vinde a mim. Porque eu tenho o poder de mudar a sua história. Eu quero finalizar essa reflexão dizendo que Jesus é o único. Jesus é o único que pode aliviar o seu coração nos momentos difíceis. Remédios amenizam a dor, mas não curam o coração. Dinheiro pode até comprar muitas coisas, mas não compra o amor, a alegria, a paz, a felicidade. Não espere aqueles que você ama morrer para você valorizar, para você perdoar, para você dar a mão, para você abraçar. No caixão, todas as suas manifestações serão em vão. Aquele que está esticado ali dentro já não vai te ouvir. Deus pode e quer trocar nessa noite cinzas por uma bela coroa, choro por alegria, espírito deprimido por louvor e adoração, fardo que é pesado com o dele que é leve. Pai, a tua palavra foi pregada nesta noite. E daqui eu posso ver pessoas, ó Deus, que estão sendo tocadas pelo teu Espírito, pelas lágrimas que escorrem, porque precisam nesta noite depositar a sua fé por completo, inteira, tudo que tem ao Senhor, porque o Senhor ainda hoje pode trocar cinzas pela bela coroa.
Ah, Senhor, o Deus que enxuga lágrima, pode trocar choro por alegria. Espírito deprimido, abatido, em depressão, por cura, por louvor, por adoração, o Senhor pode. E é por isso que o Senhor nos convida. Eu posso, filho, mas você precisa vir a mim, porque sem mim nada podeis fazer. Complete essa palavra em nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados. Talvez você entrou aqui nessa noite sem rumo, sem direção, triste, angustiado, preocupado, não sabendo mais o que fazer. E você então vem e depara com esta palavra de Deus para você. Ei, filho, se você estiver descalço, eu arrumo um jeito de calçar você. Se você estiver com fome, eu arrumo um jeito de matar a sua fome. Se você estiver perdido, sozinho, isolado, no meio do nada, sem ninguém, eu arrumo um jeito de te resgatar. Porque eu continuo sendo Deus. E eu ainda hoje posso fazer coisas grandes. Há alguém aqui nessa noite que, entendendo esta mensagem, gostaria de manifestar diante do Senhor, dizendo: Senhor, olhe para mim, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa, eu preciso. Alguém levante sua mão, quero encerrar orando por você. Glória a Deus. Eu não vou te chamar aqui à frente. Eu não vou perguntar o seu nome, eu não vou mandar você ficar em pé. Mas com esse gesto você vai estar dizendo ao Senhor: ei, Pai, olha para mim, eu preciso de Ti. Ah, mas alguém, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ah, mas alguém, o Espírito Santo está falando ao seu coração. Ele falou ao seu coração. Pai, essas vidas que levantaram de suas mãos, elas estão dizendo: ei, Senhor, o fardo está pesado, os dias estão difíceis. Na verdade, Senhor, parece que eu tenho vivido só noite. Ah, Senhor, faça raiar o dia na minha vida para que eu possa experimentar a alegria que vem ao amanhecer. Essas vidas, ó Deus, que manifestaram com esse gesto, elas estão dizendo: Senhor, sem Ti eu nada seria. Eu preciso da Tua boa mão na minha vida, na minha casa, na minha família. Eis-me aqui, Senhor. Pai, vá ao encontro dessas vidas. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te louvamos, nós exaltamos o Teu nome. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém.